Eles entram, te rende você tem que ficar quietinho e seja o que Deus quiser. Pega ele! Pega, pega! Quando não rouba a carga, rouba o caminhão. Assaltava, cometia assaltos e virei traficante. Até quando vocês vão continuar nessa vida? Trabalhar o dia inteiro para ver essa palhaçada, né, Pedro? Que bonito, né? Cidade de Fernandópolis, quase meia-noite. Aqui vigora o toque de recolher. Crianças e adolescentes desacompanhados não podem ficar na rua depois das 10. A gente está no primeiro bar que vai ser alvo da ação aqui em Fernandópolis. A gente acompanha a chegada das viaturas. Todos os frequentadores do bar vão ser revistados. Existem denúncias de menores frequentando o bar depois das 10 horas. Foi detido um menor de idade. Menor de idade? É menor de idade. Localizado um menor de idade. Está sendo colocado na Kombi. Nós vamos conduzi-lo até a sede do Conselho Tutelar, apresentá-lo ao juiz para ver qual a providência que nós vamos tomar. Antes de começar a blitz, o juiz faz uma palestra. Trabalho feito em prudência, né? Não há um enfrentamento à agressividade, nada disso. Na Praça Central, mais flagrantes. Pontos de concentração dos adolescentes, todos eles sendo revistados. Saiu do bar do Lau e veio pra cá, olha lá. Tava lá no bar. A polícia encontra maconha e bebidas alcoólicas com os adolescentes. Vamos lá, vamos. Tudo na piuinha, vamos? Mamãe e papai vai buscar daqui a pouquinho, tá? No Conselho Tutelar, a bronca do juiz. Você acha que tem cabimento um menino de 13 anos estar numa situação dessa? E a tristeza da mãe. Gente, eu trabalho o dia inteiro, a semana inteira. A minha vida é correr atrás desses dois aqui, ó. O toque de recolher em Fernandópolis já dura 5 anos. Os pais aprovam. Estimula o menino a ficar mais em casa, entendeu? Esse negócio de ficar na rua até tarde da noite. Já os filhos. A gente é menor, a gente não é bandido, entendeu? E do jeito que eles fazem, eu acho que não tá certo. Segundo o juiz, a violência vem diminuindo desde 2005. Nós tínhamos 40, 50 adolescentes recolhidos por noite em finais de semana e hoje esse número caiu muito, para muito menos de 10. No ano passado, o levantamento da Secretaria de Segurança Pública mostrou que os homicídios diminuíram na capital e aumentaram no interior do estado. A tranquila Taubaté já não é mais tão tranquila assim. Uma fonte, uma praça grande e agradável e um coreto. Características daquelas cidades do interior assim bem tranquilas. Não, um lugar bem tranquilo mesmo. É só que de uns tempos para cá, algumas cidades do interior de São Paulo estão vivendo uma realidade bem diferente de toda essa tranquilidade. É uma situação que se parece muito mais com a confusão lá da capital. Tem sentido na pele aqui, sim, o aumento da criminalidade aqui. Nos 20 anos em que tem a loja, o comerciante José Edson dos Reis já foi assaltado 25 vezes. 25 assaltos com a mão armada, com revólver. E nem mesmo a câmera de segurança escapou. A câmera que ficava aqui fora, Levaram, roubaram também. roubaram. Em Taubaté e Tremembé existem 6 presídios. Motivo de preocupação? Isso traz uma população flutuante também muito grande que vem visitar os presos. E esse aumento nos finais de semana também favorecem aí a atuação dos marginais. Será mesmo? Lavínia, no oeste do estado, tem 8.000 habitantes. Nas 3 cadeias do município vivem 3.600 presos. Pensa que o pessoal acha ruim? Para nós foi bom, não tem o que reclamar, né? As visitas de fim de semana dão trabalho para os motoristas de táxi. Aqui não tinha nenhum táxi, não tinha nenhum. Agora tem 25. Para resumir, foi a salvação da lavoura. Ou melhor, foi a salvação da cidade. O negócio estava se acabando. Aí aumentou bem, já cresceu bem a vila. Dá um pouco de trabalho, mas aumentou um pouco. A cidade desenvolveu depois? Desenvolveu mais. Nossa equipe está chegando agora, nesse momento, na penitenciária de Lavínia. Lavínia 2, aqui existem 3 penitenciárias. Onde colocar tanto preso? As cadeias estão superlotadas. Nos últimos anos, a construção de novos presídios andou devagar. Nós somos da TV Globo de São Paulo. Em Lavínia, as
gente visitou uma penitenciária para presos de alta periculosidade. Tem aproximadamente aí 3.600 presos. A revista aqui é rigorosa? Aqui vai ser feita uma revista nos equipamentos nossos, né? Chaves, relógios e outros objetos passam pela esteira, tudo radiografado. Depois tem que passar pelo detector de metais. Nosso técnico fez várias tentativas. Primeiro foi o anel, depois o tênis, a correntinha e nem assim. Nosso técnico Marcelo Nunes tem pinos no punho e também no joelho, já fez operações e esses pinos foram detectados nesse raio-x. Então ele tem que passar por uma outra revista, bem mais detalhada. A máquina está identificando o local na perna, onde ele tem os pinos e também no braço. Fugir da cadeia é difícil. E entrar também não é nada fácil. É uma porta atrás da outra. Agora sim, essa outra porta, essa última porta para entrada na penitenciária de fato, né? Que nada, ainda tem mais porta para abrir. Essa aqui é a última porta para entrar na galeria. E tem mais. E eu achei que não tinha mais portão, não tinha mais grade, ainda existem mais pelo menos 2 grades até... E essa é a gaiola de acesso que a gente chama, que tem os pavilhões. E essa porta, o funcionário de baixo não abre, quem abre é o funcionário que está isolado lá em cima. Esse é o local onde ficam os presos. A gente não tem acesso às celas propriamente dito. Mas a gente pode chegar até aqui, pode mostrar a parte onde ficam as celas, é uma quadra, as roupas estendidas. Acompanhando a visita, o grupo de intervenção rápida, o GIR. Os presos que estão aqui são presos perigosos? Sim, de altíssima periculosidade. Lavínia 2 é chamado de presídio compacto. Ao contrário do que a gente imagina, assim, vendo penitenciárias que tem aquele pátio grande, imenso, essa penitenciária não existe esse pátio. Tudo planejado para que os presos não comecem a ter ideias. O preso não ter contato de um pavilhão com o outro, para evitar qualquer tipo de plano. 35% dos presos do Brasil estão em São Paulo. A falta de escolaridade é um problema. Quase 60% dos presos não completaram o ensino fundamental. Agora a gente está aqui no pavilhão chamado pavilhão escolar. Está aqui onde as aulas acontecem, aqui o quadro. E aqui uma biblioteca, Machado de Assis, Érico Veríssimo. E a educação pode ser mesmo a saída. Em Capão Redondo, um dos bairros mais violentos de São Paulo, a Casa do Zezinho aposta na arte para mudar a vida de crianças e adolescentes. Quando chega aqui na Casa Zezinho, é uma criança de 6, 7 anos e a gente fala, e aí, vamos, né, qual é teu sonho e tal, e fala, mas que sonho? E é possível sonhar sim. Marcos chegou à Casa do Zezinho quando tinha 11 anos. Porque de todos os meus amigos, são 2 ou 3 que estão na rua ou estão vivos para contar essa história que eu estou te contando. E é essa história que o escritor Marcos Lopes está contando no livro. Uma história de superação. Voltei a estudar, saí do tráfico, voltei a estudar. Entrei na universidade, depois fui dar aula no colégio onde eu fui expulso. Hoje eu sou um traficante, mas um traficante de informação, de conhecimento. Os tempos antigos. No ano 60, quando eu ainda namorava, podia andar na rua tranquilo. Mas de 50 anos para cá, muita coisa mudou. Essa é a esquina de um tradicional bairro de classe média aqui em Taubaté, o Jardim Morumbi. Principal característica em várias casas, em várias ruas aqui do bairro, cerca elétrica. Aquela história, né, que pode deixar a janela aberta, a chave no carro, não precisa preocupar com nada. Ah, isso foi seu tempo, viu? Em Fernandópolis, noroeste de São Paulo, vigora o toque de recolher. Menores de idade não podem ficar na rua sozinhos depois das 10 da noite. A gente está no primeiro bar que vai ser alvo
da ação aqui em Fernandópolis. A determinação é do juiz Evandro Pelarim, da Vara da Infância e da Juventude. Meninos e meninas que faziam uso de bebida alcoólica ou exposição à prostituição. Nesses 5 anos caiu muito esse índice, né? Existem denúncias de menores frequentando o bar depois das 10 horas. Foi detido um menor de idade. Menor de idade. Os menores são levados para uma conversinha com o juiz. Vou mandar você para cadeia, 5 dias de cadeia depois de internação. É o que vai acontecer com você. Agora na praça principal aqui da cidade, outra abordagem, local de bastante concentração de adolescentes. Ingerindo bebida alcoólica, pinga e com vestígios de maconha. São Paulo tem 35% dos presos de todo o Brasil e as cadeias estão superlotadas. Visitamos uma penitenciária de segurança máxima em Lavínia. Ao contrário do que a gente imagina, assim, vendo penitenciárias que tem aquele pátio grande, imenso, essa penitenciária não existe esse pátio. Existem 8 compartimentos com as celas distribuídas e ali existem esses pequenos pátios. Justamente para o preso não ter contato de um pavilhão com o outro, para evitar qualquer tipo de plano. Esse é o setor da internação. A gente vai poder mostrar como é a cela de um hospital dentro da penitenciária. A doença mais comum é a tuberculose. Umidade, pouca ventilação nas celas, faz com que prolifere ainda mais a bactéria da tuberculose, né? Crime é uma doença que dá para prevenir. Assaltava, cometia assaltos e virei traficante. Marcos Lopes é um exemplo de superação. Ele começou a frequentar a casa do Zezinho, que fica num dos bairros mais violentos de São Paulo. Marcos então se interessou por literatura e até escreveu um livro sobre a sua vida. De todos os meus amigos, são 2 ou 3 que estão na rua ou estão vivos para contar essa história que eu estou te contando. Hoje eu sou um traficante, mas um traficante de informação e de conhecimento.